Olá, pessoal, que Deus abençoe a todos vocês. Se inscreva nesse canal e acompanhe. Sempre iremos transmitir palavras de fé através do nosso querido, o apóstolo Valdemiro Santiago, palavras de edificação, tá bom? Acompanha este momento. Jesus é digno de ser adorado. Quem crê na palavra de Deus? Você já pensou se a sociedade inteira decidisse que você deve morrer apedrejado? Que coisa, hein? Não tem para onde fugir, tem? Não. No passado era assim. Uma mulher pecadora, ela foi flagrada no pecado e, com base na lei, foi separada para morrer, para ser apedrejada. E os assassinos, que também eram pecadores, estavam decididos a tirar a vida desta mulher. Mas eles queriam pegar Jesus em alguma falha. Queriam acusar Jesus de transgredir a lei de Moisés. E aí levaram a pecadora diante dele e falaram: Senhor, o senhor conhece a lei? Ó. Essa mulher, ela cometeu um crime, ela deve morrer, ela deve ser apedrejada. E você acredita que Jesus não se opôs? Jesus falou: não faça isso. Ele falou: não, pode jogar, já pode começar a jogar, mas começa por quem não tem pecado. Que sabedoria! E os pecadores foram saindo de fininho, como diz lá em Cisneiro. Bando de hipócritas. Então uma sociedade condenou a pena de morte àquela mulher. Pena de morte. Qualquer pessoa condenada pela sociedade, ou por quem quer que seja, ou rejeitada, maltratada, desprezada, humilhada, pode ter um encontro com Jesus e mudar de vida. E essa teve um encontro com ele. Mas o que eu vou ler mesmo para vocês é Mateus 28, onde fala da ressurreição de Jesus. Presta atenção. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, qual é o primeiro dia da semana? Porque o dia seguinte se chama segundo dia. Então, num dia como hoje, olha lá, ao findar, o sábado termina que horas? Meia-noite. No primeiro dia da semana, Maria Madalena, a que fora condenada pela sociedade, e a outra Maria, essa outra Maria também estava condenada. Foram ver o sepulcro. Na verdade, elas não foram ver o sepulcro, né? Você costuma sair por aí para ver sepulcro? Você acha que aquelas mulheres foram ver um sepulcro, tirar foto, fazer selfie com o sepulcro? Elas buscavam alguém muito especial. Sabe, igreja, eu aprendi, e eu falo a vida inteira, que vocês não precisam de mim. Porque tudo que você tem, tudo que você recebe, não sou eu que te dou. Não.
E não adianta ninguém pousar de salvador da pátria, porque ninguém recebe coisa alguma se do céu não lhe for dado. É? Põe o texto lá, por favor. Presta atenção nesse texto. Ó. As duas Marias. Hoje seria um escândalo com proporções assim gigantescas por causa das redes sociais e mídias. Uma mulher que foi condenada para morrer apedrejada decidiu seguir Jesus. Como é que Jesus aceita uma pecadora, meu Deus? Você pensa que não tinha os beatos naquela época? Sempre teve. Você me perdoa que eu vou falar aqui. Sabe aquela vizinha que o sujeito pega a Bíblia e vem para a igreja? Olha lá. Aí chama o marido. Vem ver ela. Aquilo lá era um ladrão. Está pensando que Valdemiro vai botar ele no céu. Ô língua de bicheira. Eu não vou botar ninguém no céu. Mas olha o que aconteceu. Essas mulheres, na madrugada, quer dizer, nem acordaram não, nem dormiram na verdade, porque já estavam acordadas. Porque elas amavam Jesus. Ó. Maria Madalena e a outra Maria foram ver. E eis que houve um grande terremoto. Meu Deus, é sorte ou azar? Sorte, né? Hein? Se o terremoto vem da parte de Deus, é sorte, né? Você sabe que tem fases da vida da gente. A gente começa a ver o tamanho do problema, da dificuldade. E a gente fica imaginando que só um terremoto para sacudir e resolver tudo. É. E aquelas mulheres, quando chegaram lá no sepulcro, houve o que, igreja? Um terremoto. Porque um anjo do Senhor desceu do céu. Chegou-se, removeu a pedra. A pedra, quer dizer, o sepulcro estava o quê? Fechado, né? Fechado? Mas botaram Jesus lá dentro? Espera aí. Jesus saiu de lá com o sepulcro fechado? E o exército estava lá. Estava também vigiando. Às vezes eu fico vendo esses daí que se acham poderosos, com diploma, uma carteira, uma caneta, pensando que podem bater de frente com a obra, ou seja, com Jesus, que além de ressurgir dentre os mortos, sai sem abrir o sepulcro, e nenhum soldado viu ele sair. Quem que pode com ele? Só sendo um doido mesmo, maluco. É? E o anjo removeu a pedra, assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, assustados, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, não tenhais medo. Presta atenção essa palavra ali, porque vai mudar a sua vida. Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi o quê? Crucificado. Elas fizeram algum tipo de reza ou de oração diferente? Simpatia?
sacrifício na encruzilhada, na mata, andaram no teto da igreja, cabeça para baixo, rolaram no chão? Não. Buscaram a Jesus. Presta atenção. Se você quer que apareça um anjo na sua vida e provoque um terremoto, ou seja, uma mudança total, a chave é, completa por favor, buscar Jesus, porque Ele sabe. Só que, para a sociedade, elas não eram dignas. Elas foram condenadas à morte. Era a escória da sociedade. Era como um lixo para eles. Porque o que não falta nesse mundo é juiz. É gente que julga e condena. E você viu que o moço falou, o Chiquinho? Ele nunca me viu e ele não gostava de mim, porque ele julgou. Ah, mas eu ouvi na internet. A internet está acabando com a vida de muita gente, porque o sujeito tem a mente fraca. Então, mulheres condenadas, pecadoras ao extremo, porque foram buscar Jesus, foram recebidas. Olha a recepção. Quem foi que as recebeu? Um anjo. Você pensou se chegando na sua casa e um anjo recebendo você? Peraí. O que você está fazendo aqui, né? Eu vim na frente para resolver tudo para você aqui. E se eu disser que está bem perto de acontecer porque você veio buscar Jesus? Você acredita? Eu passei uma fase, uma situação, vocês conhecem do naufrágio? Quem conhece a história? Lá na África, quem passa lá em Moçambique, escuta falar isso. Gente que nunca me viu. Eu passei 9 horas desesperado e buscando Jesus. Quando eu já não tinha mais força, eu fui recebido também na beira do mar por quantos? 2 anjos. Nunca mais os vi. Eram homens normais. Só que me pegaram como uma pena. Eu tinha 153 quilos, me pegaram como uma pena assim. Um pegou no braço, outro no outro. Eu olhava assim. Eu até olhei se meus pés não estavam tocando o chão, não estavam lá, me botaram lá na areia. Você não estava sonhando? Não. Se você dormir no mar, você morre afogado. Vai dormir no meio do mar para você ver. Deita lá e dorme. Mas eu aprendi que, independentemente de religião, e se você é grande pecador ou não, todo mundo é pecador. Mas digamos que você seja o maior pecador da terra. Quando você decidir buscar, porque tem uma diferença entre buscar um emprego e buscar Jesus, você sabia, né? Tem uma diferença entre buscar a cura e buscar Jesus. Jó e a mulher dele eram crentes, e ambos buscavam na madrugada. Jó buscava a Deus e a mulher buscava o quê? Bens. E isso foi descoberto depois. Deus já sabia disso, é óbvio. Quando ela falou, amaldiçoa Deus e morre. Vai servir a Deus inutilmente. Olha que palavra. Inutilmente? Por que inutilmente?
Eu fui chamado, eu fui feito para adorar, eu fui feito para buscar Deus. O que me acontecer é consequência da busca, da intimidade, da amizade, do vínculo, da ligação que eu tenho com Deus, da aliança. Mas se eu perder tudo, eu continuo buscando a Jesus. Presta atenção. Olha o que o anjo sabe das coisas, hein? Olha o que o anjo falou, porque sei que buscais a quem? Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Hoje eu ouvi um senhor lá de Minas, Santo Antônio de Pádua, testemunhando aqui. Ele falou, engraçado, eu sempre carreguei crente no meu ônibus, mas eu nunca vi milagre, eu só vim ver milagre aqui. Então presta atenção, as igrejas falam muito em doutrina, né? Você sabe o que quer dizer a palavra doutrina? Doutrina é ensinamento. Já perguntaram para mim, lá na sua igreja tem doutrina? Eu falei, rapaz, quando eu começo a doutrinar lá, só me para, tem que chamar a polícia para eu parar. Né? Que é ensinar. É a parte mais gostosa que tem. É duro parar o Valdemiro quando começa a ensinar. Só que eu não estou ensinando porque eu sei, eu estou ensinando porque Deus está botando para eu falar. Você está entendendo? Aí, eu fico pensando o seguinte, duas mulheres desprezadas pela sociedade, ou seja, não mereciam absolutamente nada, mas decidiram buscar Jesus e a recepção, o coveiro do cemitério recebeu elas, foi? Tem coveiro no cemitério? Tem, né? Ele fica lá? O tempo todo? Por isso, credo. É? Porteiro? Tem porteiro? Eu tenho muito tempo que eu não vou no cemitério. De vez em quando, eu já fui algumas vezes, né? Mas não foi um coveiro, foi um anjo. A Bíblia diz que ele desceu, não foi? E ele foi e falou, não tenhas medo, porque assusta mesmo, hein? O rosto dele era como um relâmpago. Eu sei que buscais Jesus. A razão de estarmos aqui não pode ser outra, igreja. Você pode sonhar, você pode desejar, você pode projetar. Aliás, Deus nunca vai censurar você por querer prosperar na vida. Foi Jesus que disse, o ladrão veio somente para roubar, matar, e eu vim para que tenha o quê? Então, a vida abundante, quem é que prometeu? Então ele não vai censurar. Mas, se essa vida abundante não aconteceu e você desiste, é porque você nunca buscou Jesus. O que deixa de buscar porque faltou isso ou aquilo, não buscou Jesus. E claramente a Bíblia ensina que o anjo desce ou se apresenta na vida daquele, pode ser o pecador que for, que se propõe o quê? A buscar Jesus. Não interessa a religião. Se você decidiu, vou buscar Jesus, você vai ser recebido por quem? Por um anjo. E o anjo falou assim, ele não está aqui. A coisa é tão forte, essa coisa de buscar Jesus é tão forte, é tão extraordinária,
que se você buscar Jesus num lugar que Ele não está, mas o propósito do seu coração é buscar Jesus, olha só, presta atenção, como é forte. Você vai no ambiente, você vai no lugar buscar Jesus. Jesus não está. Mas quando você concebeu aquele propósito de buscar Jesus, Ele já se ajeita para se apresentar na sua vida. Tem nada a ver com religião. Aquelas mulheres, por que elas foram as duas? As duas tinham um passado parecido, né? E elas foram sem chamar mais ninguém, ó. Mas quem eram os queridinhos? Os queridinhos eram Pedro, João, Tiago, os queridinhos. Um deles dormia com a cabeça no peito de Jesus. Mas quem levantou de madrugada para buscar Jesus? A pecadora ou as pecadoras. Jesus quer saber lá de... Até parece que é alguém santo. Por isso que ele falou, joga pedra nela. Só o santo saiu tudo de lá, tudo pecador. Acordaram de madrugada e foram buscar Jesus. O anjo falou, sei que vieram buscar Jesus. Essa multidão aqui, ó, o anjo já sabe quem veio buscar Jesus e quem não veio buscar Jesus. Jesus estava lá onde elas foram? Sim ou não? Não, Jesus não estava. O anjo falou assim. O coraçãozinho daquelas mulheres deve ter ficado assim bem aflito. Que frustração na igreja. Elas estavam desesperadas. Porque ninguém deu a elas o tratamento, a oportunidade, o carinho, o amor que Jesus deu. Pelo contrário, a sociedade queria matá-las. E elas foram certas de que iriam vê-lo. Ver o corpo dele. Ver o corpo dele. E o anjo falou assim para elas, ele não está aqui. Jesus não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Uma parte da sociedade, você sabe que eu estava rezando com o Senhor. Tem muitas pessoas que, por falta de conhecimento da palavra, buscam de forma errada em lugares errados. Mas quando se busca Jesus, a resposta é essa aí, buscar Jesus no lugar errado. Ele não estava lá, estava lá? Jesus estava lá? O anjo falou que ele não está mais aqui. Só que, Deus não estando lá, mas se a busca é a Ele, Ele vai mandar um anjo lá para você. Olha aí. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia, onde ele estava. Olha que privilégio, igreja. Você acha que quando levaram aquela mulher ali para ser apedrejada na frente de Jesus e os discípulos estavam lá com ele, você acha que os discípulos gostaram quando Jesus falou, pode jogar a pedra quem não tiver pecado? Porque eles eram tradicionais das leis dos judeus. Eles queriam que Jesus autorizasse que ela fosse morta. Mas olha o privilégio. Elas eram pastoras da igreja?
Não, o pastor era Pedro. Hein? João. Tinha vários pastores. Aquelas senhoras, provavelmente a igreja tinha vergonha delas. Mas Jesus não tem vergonha de ninguém. E aí, o anjo dá a essas mulheres a responsabilidade, a incumbência. Olha que coisa linda. Ide, pois, depressa e dizei aos seus discípulos. Peraí, mas não são os discípulos que têm que anunciar Jesus? Mas se uma pecadora busca Jesus, ela fica maior do que o discípulo, você sabia? Se um pecador busca Jesus, fica maior do que o pastor, do que o apóstolo. E depois depressa dizer aos seus discípulos que ele, o quê? Mas não era com os discípulos que Jesus falava todo dia, que ia ressuscitar? Essas mulheres não estavam em todas as viagens de Jesus, mas os discípulos estavam em todas as viagens de Jesus. Todas. Elas não estavam, até porque elas tinham medo da sociedade. É pecador. Mas a chave dessa mensagem que está sendo entregue para você é a seguinte: quem busca, encontra. Presta atenção. E não há ninguém na face da terra que impeça Jesus de agir na vida daquele que o busca. Ninguém. Ninguém. Não existe. Não tem poderoso, não tem carteirada, canetada, não tem perseguição, não tem. O inferno inteiro não impede você de alcançar se você busca Jesus Cristo. Ninguém. Você pode falar, você que fala mal de mim aí na internet, fala um monte de besteira, um monte de abobrinha. Você tinha que vir na porta da igreja para você ver o que está acontecendo aqui. Abre aí, meu filho. Tem drone aí? Tem grua? Abra gruas aí. Isso é homenagem aos perturbados lá da internet que falam mal da obra. Põe aí. Aí o que vocês estão fazendo, ó. Aí vocês estão fazendo. Me arruma estacionamento quando não está cabendo mais não. Os carros não. Arruma para mim aí um galpão, vocês falam mal da igreja. Continua falando. E eu continuo crescendo porque eu tenho fé no meu Deus. Você vai encolhendo, você vai murchando. Você quer ver uma coisa? O anjo falou, ó, fala para eles lá, fala para os discípulos dele, que ele ressuscitou. Imagina aquela mulher que ia ser apedrejada, chegando lá, ó, tem uma notícia boa para vocês. Você nem obreira é? Pois é, mas eu vim falar que o mestre ressuscitou. Mas peraí. Antes dessa mulher chegar lá, Jesus amado, presta atenção aí, igreja, ó. Olha lá. O anjo falou, fala para os discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para Galileia. Ali o vereis. O anjo falou que elas iriam ver Jesus aonde? Vamos no versículo 8. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-la aos discípulos. Elas correram para quê? Gente, olha que aula que Deus nos dá, o Espírito Santo nos dá. Aquelas mulheres que antes eram muito pecadoras, mas agora apaixonadas por Jesus, elas saíram para anunciar Jesus, e quem foi que apareceu, igreja?
E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! Que é isso, igreja? Igreja, eu vou sair, eu vou lá no hospital anunciar Jesus. Antes de eu chegar no hospital... Você está indo aonde? Estou indo no hospital. Ah, mas eu vou lá falar do senhor. O senhor vai comigo? O anjo tem muita autoridade, mas ele não disse para elas que antes Jesus se apresentaria. Ele disse, ó, anuncia lá para eles e avisa que ele vai adiante de vocês. E ali aonde? Onde é que estavam os discípulos? Ali, ó. Mas quando elas saíram do sepulcro, com o coraçãozinho acelerado, ardendo, vamos falar que o mestre ressuscitou. Aí quem aparece do lado delas? Eis que Jesus veio ao encontro delas, na verdade, ao encontro, de frente, e disse, salve. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Você vê que não tem nada a ver com rituais, hein? Simpatias, dogmas, não. A chave é buscar o mestre, acima de tudo. Buscar Jesus acima do emprego, acima do marido. Tem um dos meus livros, eu nem lembro qual é o livro agora. Num dos meus livros eu conto uma história verídica de uma mulher que eu e a bispa recebemos aqui numa sexta-feira à tarde. A gente botava a cadeirinha lá no meio para atender. Quem lembra? Você quer que a gente volte a fazer isso? Quem quer falar com a gente em particular? A gente botava a cadeira lá no meio, que no meio, não tinha ninguém ainda. Aí uma senhora sentou assim e falou, eu vim falar do meu marido. O que tem seu marido? Ih, meu marido bebe, meu marido é perturbado, meu marido me maltrata. E só foi falando. Eu já fui em tal igreja, deu o nome, eu fui naquela outra. Essa é a última que eu venho, que eu entro. Se Deus não trouxer meu marido, não libertar ele. Eu falei, ele não vai libertar o seu marido. Eu não estou entendendo o senhor. Eu assisti o seu programa, tanto milagre, profecia, milagre. Inclusive maridos que foram transformados. Eu falei, é diferente da senhora. A senhora não vai conseguir, não. A senhora não vai conseguir. A senhora não vai conseguir. Como assim? Eu falei, só tem um jeito da senhora conseguir. Mas fala que eu faço. Eu falei, então, a senhora foi... A senhora acha que essas igrejas que a senhora foi e não conseguiu, a senhora tem culpa? Ou a igreja tem culpa? Não sei. Mas eu vi coisas aqui extraordinárias através do programa. Eu falei, deixa eu falar uma coisa para a senhora. Provavelmente a igreja tem a culpa, o pastor, porque não ensinou, não doutrinou. Não é? Porque a base da igreja é campanha. Os meus cultos, a base é campanha? A base é palavra, é ensinamento. É o que tira o defunto da cova.
Aí toda hora chega um bispo para mim, como é que eu faço para ter um ministério desse tamanho? Eu falei, para de fazer campanha e prega a palavra. É errado fazer campanha? Não. Mas Jesus disse, vós estáis limpos pela palavra. Em vez do bispo debruçar na Bíblia para achar campanha, debruça na Bíblia para receber a sabedoria, para entregar para o povo o que eles querem, que eles precisam. Graças a Deus, que palavra que o nosso apóstolo tem transmitido. Isso nos leva ao encontro com Cristo, a uma fé sobrenatural. Que Deus abençoe a todos vocês e acompanhe, pois nós iremos aqui deixar mais vídeos de palavras que irão salvar a sua vida, como também a sua família. Deixa o seu like, curte, que Deus abençoe a todos vocês.